pessoas, todas essas situações que nos afligem, entristecem, mas com esperança, porque quem tem a última palavra é sempre Deus, e a última palavra dele é vida. Queremos pedir a intercessão materna e querida da Mãe de Jesus e nossa Mãe, para quem temos voltado assim de modo tão intenso o nosso pensamento nesse mês de maio, a pedido do Santo Padre, convocados por ele, nesse mutirão de orações nesse mês de maio. Então, vamos, na oração dessa Ave Maria, pedir a intercessão de Nossa Senhora, em nosso favor, em favor de nossas famílias, e olhando também para esse esforço que nós estamos fazendo enquanto Escola de Vivência, de capacitação, primeiro, dos nossos coordenadores, para que depois nós possamos multiplicar tudo isso que vamos aprender com o Luiz Fernando, por quem rezamos também, pela sua família, nós vamos multiplicar nas nossas pastorais, nos nossos grupos, toda esta formação que teremos nesses 3 encontros. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria só dizer uma coisinha. Nós viemos de uma reunião, graças a Deus, muito produtiva, que tivemos às 9. Às 11 eu tenho uma outra. Então, se eu sair um pouquinho antes, me desculpem. Mas obrigado, Luiz Fernando. Obrigado à coordenação da nossa Escola de Vivência. Obrigado a todos vocês. 37 que responderam positivamente a este nosso convite. Muito bom. Professor Luiz Fernando, pode começar a apresentação e, assim, quiser comentar sobre a dinâmica, como prefere, o pessoal mande no chat ou pode abrir o microfone. O que você acha melhor, Luiz Fernando? Cristiano, obrigado, monsenhor, obrigado. Eu acho que nós podemos fazer assim, quem se sentir à vontade pode ligar o microfone, falar, fique à vontade. É como eu tenho trabalhado também com os meninos em sala de aula, acho que é o melhor método. Os meninos abrem o microfone, eu estou com um fone de ouvido, dá para perceber que alguém abriu o microfone, e a gente abre para pergunta, também para partilha de algo. Como é uma escola de vivência, eu acredito que todos nós aqui temos como colaborar de alguma forma, alguma experiência, tá? Então fiquem à vontade. Eu queria dizer primeiro da minha alegria de estar aqui com vocês. Eu diria que é um sonho realizado, porque se eu estou hoje falando com vocês, eu devo à minha igreja, eu devo à minha comunidade. Me lembro que há 11, 12 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, né? Isso 2004, 2005, 2004. A minha vida estava complicada, com muitos problemas, muitas dificuldades, principalmente financeiras, passando por momentos muito difíceis. E num determinado momento, né, isso lá em 1987, por aí, 86, 97, eu fui convidado para trabalhar na Rádio Metropolitana, e em 2004, Dom Roque chegou para mim e fez a proposta para que eu fizesse o curso de comunicação. E eu me lembro que eu me assustei, porque não imaginava esse convite. Eu fui muito sincero com Dom Roque, falei, Dom Roque, eu posso até pensar no futuro, mas agora eu não tenho condições financeiras para isso. Ele falou, não,
nós vamos te ajudar. Nós vamos ajudar você a fazer o curso ou de jornalismo ou publicidade, você escolhe. Então, eu optei por jornalismo, que era algo que eu gostava, e eu comecei a fazer o curso em 2005, me formei em 2008, depois engrenei numa pós-graduação em docência universitária, fui convidado para dar aula na Universidade de Uberaba, onde eu estou até hoje, e fiz um mestrado em 2012 na área de educação. E o meu maior sonho de todos sem dúvida, não era estar em sala de aula, não era o maior sonho. Meu maior sonho era poder, de alguma forma, devolver à minha igreja aquilo que ela me deu. Então, estar aqui com vocês, falar um pouquinho do que eu vivencio em sala de aula, aquilo que eu ensino para os meus alunos, e poder ensinar isso de alguma forma, ou passar isso, não digo nem ensinar, porque é muito mais uma partilha que eu vou fazer com vocês, e é um sonho realizado. Então, agradeço o convite, agradeço ao Monsenhor, tem sido assim, um parceiro lá na Rádio Metropolitana, em muitos momentos, e vamos lá. A ideia desse nosso encontro, ele me pediu para que a gente conversasse um pouco sobre essa formação de liderança, para que essa liderança, de alguma forma, formasse também outras pessoas, principalmente as pastorais, né, e os movimentos da catedral. E como trabalhar isso de forma online, como usar as redes, como usar a internet para a gente poder, de alguma forma, ensinar, educar, formar, evangelizar, porque muito mais do que educar, nós sempre também estamos evangelizando. Então, eu coloquei até essa imagem. Deixa eu só... acredito que vocês estão vendo aqui uma imagem de uma igreja, uma capelinha, sobreposta por uma imagem de uma pessoa clicando ali num tablet. Mas a ideia é justamente mostrar esse universo digital em que a igreja ela tem urgência em estar. Eu tenho escrito muita coisa com relação à comunicação para a igreja, a comunicação dentro da igreja, e um dos artigos que eu escrevi é justamente isso. O nosso público, né? O nosso público, os nossos fiéis, aqueles que nós queremos formar, queremos educar, queremos catequizar, queremos evangelizar, eles estão na internet. Eles estão ali, de alguma forma, e nós precisamos alcançá-los nesse ambiente também. Hoje, as buscas pela internet, no meio internet, ela é gigantesca, né? Gigantesca. Então, a ideia é conversar um pouco sobre esse universo. Então, hoje, esse nosso encontro, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre essas características. Quais são as características da internet? Como o ser humano ele está vivendo, né? O homem está dentro, homem e mulher, está inserido em território digital. E o católico na internet? Como a gente poderia entender o católico dentro da internet? A gente vai conversar também sobre quem é o nosso público-alvo. Quando eu falo de público-alvo aqui, eu estou falando dos fiéis que fazem parte da nossa igreja, da catedral, que precisam ser evangelizados, precisam ser catequizados, formados. Nós estamos em profunda catequese, ou eu diria constante catequese.
nós nunca vamos chegar ao ponto de estar formados de fato, né, em catequese. A catequese ela é constante, ela é vivência, por isso acredito esse encontro também, que é um encontro que não é para quem está começando na igreja, é para alguém que assumiu um compromisso dentro da igreja. E a gente vai perceber ao longo da nossa conversa que isso tem distinção até na hora de abordar, na hora de cobrar, na hora de divulgar alguma coisa. Eu preciso entender para quem para quem eu estou com quem eu estou conversando, para quem é aquele encontro, para quem é aquela atividade. Então, nós estaremos conversando sobre isso. Na verdade, a gente está tentando entender esse universo digital. Os professores ainda não sabem, porque é um meio muito, mas muito, eu diria, flexível. E todo dia está mudando. Tanto que eu tenho duas disciplinas na universidade que me dão dor de cabeça, porque todo semestre eu tenho que rever essas disciplinas, que é o marketing digital, que é voltado mais para publicidade e propaganda, e também jornalismo digital. Eu tenho que rever conceitos, eu tenho que rever o que está sendo falado, as novas ferramentas, para não ficar ultrapassado. Diferente do rádio, eu dou uma disciplina de rádio que tem uns 3 anos, 4 anos que eu estou repetindo quase que os mesmos conteúdos, porque não muda, né? Não muda, só muda quando eu falo sobre rádio e internet, que tem um componente que eu também trabalho o rádio dentro da internet. Aí muda. Mas esse universo digital ele está em constante mudança. E eu diria que a chegada dessa tecnologia 5G, que está programada aí para os próximos anos, vai revolucionar, será uma revolução dentro da revolução internet. Então nós precisamos já começar, a igreja precisa olhar com bons olhos para esse ambiente, né? Eu tenho a alegria de ter o Monsenhor à frente da PASCOM, arquidiocesana, porque o Monsenhor ele é muito aberto à comunicação, à tecnologia, e inclusive ele já adota essa linguagem comunicacional, de marketing, nos encontros que ele produz. Isso já falei para ele, é o marketing sensorial, é o marketing de comunidade, tudo isso já é aplicado e muitas vezes até de forma instintiva, mas fundamental ou fundamentais para esse tempo que a gente está vivendo. Né? Então, eu fico muito feliz de ser o Monsenhor hoje, o coordenador, né, da PASCOM, da Arquidiocese, porque a visão dele, a abertura, eu diria, é muito grande. Então, tem coisa nova vindo por aí, muito interessante a respeito da comunicação. E eu diria que nossa diocese, a arquidiocese, ela está dando um passo gigantesco nesse sentido. Bom, aqui eu gostaria de falar rapidamente algumas características da internet. Primeiro, a internet ela é hipertextual. Hipertextual significa justamente um texto grande, um texto enorme, mas é um texto que tem variáveis, um texto que tem áudio, um texto que tem vídeo, um texto que tem imagens, um texto que tem infográficos, um texto que tem gráficos, ou seja, esse texto que nós escrevíamos, um artigo, ou uma página, ou um parágrafo, hoje ele pode ter muitos outros elementos. Então, a web, ela converge, né, muitos desses meios de comunicação. Então, esse universo online e hipertextual, né, ele agrega essas outras ferramentas. Por isso a gente chama de uma plataforma ou plataformas
multimodais. Alguém gostaria de falar? Eu vi que teve um microfone que abriu. Não, né? Ok. Deixa eu deixar o chat aqui aberto, porque se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, pode perguntar também. Então, além de hipertextual, ele é multimodal. Ou seja, ele tem multimodalidades. Pode ser uma mídia multiplataforma, convergente, pode ser um texto dentro de um vídeo, como se fosse legenda. Ou seja, existe a possibilidade de colocar na internet tudo e mais um pouco daquilo que vivenciamos de forma analógica, fora da web, como rádio, TV, texto, imagens, tudo isso dentro da web, numa página só, ou dividido em páginas. Tá? Esse texto, hipertexto, além de ser hipertexto também, ele é multiplataforma, mas ele é também não linear. A não linearidade da internet é também uma das características fortes. A não linearidade, quando nós vamos assistir a um vídeo, a um filme que passa na TV, por exemplo, se eu for ao banheiro, eu perco os 2, 3 minutinhos do filme. Não tem jeito, porque não tem como voltar. Tá? Ele é linear. Ele sempre vai começar da esquerda para a direita, né? Sempre assim. Não tem como a gente começar de trás para frente. Ele é linear. Eu preciso começar do começo, passar pelo meio para chegar ao fim, para eu entender todo o filme, entender tudo aquilo que acontece. Da mesma forma, quem acompanha novelas, quem acompanha alguma série, isso de forma analógica. Já na forma não linear, quem acessa plataformas como Netflix, ou Prime, ou Disney, já deu para perceber que você pode escolher. Você não precisa ir para o primeiro, você pode escolher qualquer episódio da série. Não precisa ser a primeira. É claro que a gente vai de forma linear, né? Porque o nosso pensamento é linear, mas a forma de acesso é não linear. Então isso acontece também. Nós não temos, por exemplo, como num site. A Catedral está com um site agora, né, um novo site. Só que eu não tenho como afirmar que a pessoa vai entrar no site pela página principal. Pode ser que ela entre no catedral.com.br, catedraldeuberaba.com.br, mas pode ser que ela entre no catedral.com.br barra uma notícia ou uma pastoral, um movimento. Tá? Não tem como eu prever a entrada da pessoa dentro de uma página. Por isso que os conteúdos eles precisam ser entrelaçados de alguma forma. Então, quando a gente fala de não linearidade, a gente está falando disso. E talvez a mais importante das características é a interatividade. Diferente de todos os outros meios, a internet é um meio muito interessante de interatividade. Muito interessante. Eu diria que nós temos, por exemplo, a TV, não tem como interagir com a TV. O máximo que você pode fazer é ligar e desligar a televisão, o rádio, ligar e desligar, mudar de canal, o máximo de interatividade. Mas na web, esse encontro, por exemplo, esse encontro virtual, ele é interativo. Vocês podem escrever no chat, vocês podem bater aí, levantar a mãozinha, vocês podem... E quer ver mais? Que é possível fazer nesse chat também, até como em alguns momentos... peraí.
eu vou postar aqui uma enquete, tá? Essa enquete está ao vivo. Então, tem um lugar aí que você vai clicar e você vai votar. Tem uma pergunta aí para vocês. Essa pergunta, vocês podem interagir clicando na opção. Deixa eu ver aqui. Ó, já tem 4 votos. Eu perguntei, de que forma você acessa conteúdos pela internet? Aí nós temos 1 voto computador, 3 votos, 6 votos celular, 7 votos celular. E vocês podem acompanhar também aí os resultados em tempo real. Todo mundo, à medida que vai votando, tá? Isso é uma forma de interatividade. Isso é uma forma de você quebrar um pouco também e fazer com que a pessoa entre dentro da sua aula online, da sua formação online. É possível. Pois não? Eu procurei aqui, não vi onde votar. Mas creio que algumas pessoas não sabem como fazer. Então, enquete, está escrito enquetes. Ou... Mas Aqui, eu estou no computador, em que eu local? estou no meu computador, lá em cima tem assim, ó, o número de pessoas, uma caixinha de texto, e aí tem um triângulo, um quadradinho e uma bolinha. Isso, atividades. Atividades. Clica lá na atividades. Aí vai agora sim, agora sim. Enquete. Acharam aí? Uhum. Abriu. Enquete. Isso. No celular tem atividades também, só clicar. Ó, nós temos 5 pessoas acessam pelo computador, 19 pessoas pelo celular, não acesso não tem nenhum. Então, olha, nós temos aqui um universo de 24 votos. Eu estou no celular e não estou conseguindo. Você não está conseguindo pelo celular? Não, onde que é? Quem conseguiu pelo celular? Aí. Eu fiz igual a Santuza orientou. Lá tá assim, mais 35 pessoas participando, né? Uma Você caixinha abre de a mensagem. tela, pessoas, informação e atividades. Você clica na atividades. Viu? Ah, tá. Aí Pergunta... você vai... Ah, tá, enquete, uma ativa. Ah, deu certo. Deu certo, obrigada. Nós tivemos, olha, 28 votos, 30 votos no universo de 39 pessoas, né? Tivemos 30 votos. 6 pessoas acessam pelo computador. 24 pessoas pelo celular. Mas sempre a gente acessa um pouquinho mais, né? Por algum lugar, né? A gente acaba acessando. Eu trabalho muito com o computador, então acesso muito pelo computador também. Mas quando eu vou participar de um encontro, alguma coisa, eu sempre uso o computador. Mas o acesso é quase que 24 horas pelo celular. Aliás, o nosso celular ele fica conectado, né? Por aqui, já dá para entender um pouquinho, por exemplo, que quando eu for fazer uma apresentação, eu preciso pensar um pouco mais no tipo de apresentação que eu vou fazer, né? Eu tenho que pensar mais em imagens do que texto. Porque se eu colocar textos muito pequenos, as pessoas não vão ler pelo celular, vão ter dificuldade. Então, dessa forma, até você pode
fazer um momento de interação e ao mesmo de informação. Nós teremos dos nossos encontros em que nós vamos trabalhar de forma prática. Eu vou mostrar algumas ferramentas que podem ser utilizadas, tal, né? Outra vantagem, por exemplo, eu até pedi para mudar para o Google Meet, primeiro porque o Zoom ele está pedindo para instalar, fazer a instalação. E nem sempre é bom a gente ficar instalando, principalmente quando o software ele é pago. Ele oferece uma oportunidade de você pagar para você ter acesso a outras ferramentas. Já o Google Meet ele é mais democrático e tem condição também de gravar. Então, eu estou gravando aqui esse nosso encontro. Eu que agradeço. O senhor quer falar um pouquinho, meu senhor? Fica à vontade. Está sem som. Ok. Então, vamos continuar. Basicamente, essa, então, e outra possibilidade também, outra característica, além da interatividade, é a questão da memória, a possibilidade de gravar todo esse material, depois disponibilizar isso para quem não participou, né? Eu penso que isso é importante também. Outra característica é a competitividade. Bilhões de páginas a um clique de distância. Então, nós estamos praticamente, hoje, chegando aí a muitos, o que a gente chama na internet de rede, né? Por isso chama rede mundial de computadores. Nós temos aí um número muito grande de pessoas conectadas, bilhões de pessoas conectadas e bilhões de sites disponíveis na internet. E diante desses bilhões, o nosso internauta, nosso público, ele está mais ou menos dessa forma, desorientado. É mais ou menos assim, um labirinto mesmo. Porque muitas pessoas não conseguem, eu sinto isso quando eu estou com os alunos em sala de aula, né? Muitos, claro, aqueles alunos que são bons presencialmente, acabam sendo bons também à distância, mas muitos têm dificuldade de ficar na tela de um computador, porque o computador te dá acesso a muitas outras páginas, principalmente computador, que você pode ir abrindo páginas e mais páginas, o aluno às vezes se dispersa facilmente. Então, a tarefa de usar a web, hoje, a partir de agora, é uma necessidade. Se a gente pode trazer para o presencial, ótimo, mas às vezes é impossível, né? Quem levantou a mão? Tem a possibilidade de levantar a mãozinha, alguém apertou aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Foi a Dagmar que levantou a mão. Ah, tá. Porque tem um botãozinho de levantar a mão e faz um barulhinho. Isso. Então, vamos lá. Então, essa tarefa hoje de utilizar a internet, eu diria que é urgente. Eu sempre a primeira aula que eu dou para os alunos é uma aula que eu passo medo nos alunos. E eu faço questão de fazer isso
para mostrar para eles que a internet nunca foi, não é e nunca será um lugar de entretenimento. Nunca será. É um ambiente sério, é um ambiente hostil, e eu gostaria de passar para vocês agora um pequeno vídeo, e nesse vídeo, eu gostaria que prestassem atenção, depois a gente comenta o vídeo, mas vamos assistir primeiro. Dag Fien. Dus kun je doen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Ouais. Een moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van de eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. E basicamente é isso, né? A nossa vida acaba ficando exposta, e a vida de todo mundo que tem uma rede social, né? Por isso que existe agora toda uma lei pensada nisso, né? A lei de proteção aos dados, mas a gente sabe que tem muita gente que acaba usando isso de forma indevida. E a gente precisa saber disso, até mesmo para a gente poder, de alguma forma, educar também as pessoas, as pastorais, movimentos, os nossos adolescentes, porque tudo, e tem gente que é assim, que ela sai de casa, faz check-in num lugar, então vai almoçar fora, faz check-in naquele lugar. O ladrão está sabendo onde você está, que não tem ninguém em casa, pode entrar dentro da sua casa, porque isso já aconteceu várias vezes, né? Ele descobre sua rotina pelo Facebook, pelo Instagram. Olha a seriedade disso, né? Hoje, na realidade, a gente facilitou a vida de muitos ladrões, né? De muitas pessoas mal intencionadas, tá? Então, eu sempre gosto de passar esse vídeo para os meninos, eles ficam preocupados,
A gente sabe que não é à toa que essa lei de proteção de dados foi criada. Essa lei de proteção é uma lei mundial, praticamente, todos os países estão já colocando em prática, porque o Google, que é o maior buscador do mundo, ele sabe tudo que a gente faz. Nos conhece muito mais do que nós mesmos. Conhece o comportamento antes de comprar. Ele sabe quem comprou online aqui, quem já comprou em algum lugar, né? Sabe que quando você digita no Google alguma coisa referente, eu quero um par de sapatos tal, um tênis tal, ou eu tenho interesse em trocar de carro, de repente você começa a ser perseguido por remarketing, tentando vender alguma forma. E não é só isso, não é só isso. Eles não estimulam só, e o grande problema não é esse, eles não estimulam só a venda ou a compra, estimulam o comportamento. Olha com quem a gente está brigando, com quem a gente está, de alguma forma, eu diria que lutando mesmo, né? Então a internet, ela tem toda uma facilidade, mas ela tem o lado dela também sombrio que a gente precisa tomar muito cuidado. E ela sabe usar muito melhor do que nós essa ferramenta. Sabe usar. Tem gente que sem querer coloca cartão de crédito nas redes sociais. Sem querer. Gente, por mais que digam que é criptografado, ou seja, ele é escondido, não coloque em redes sociais, não, tem um ambiente próprio. Né, um ambiente próprio. Uma dica, toda vez que você for fazer uma transação pelo computador ou pela internet, veja se existe lá em cima o protocolo HTTPS, que é o protocolo de segurança SSL, que é um protocolo que garante a criptografia de tudo aquilo que você digita dentro daquela página. Vou colocar aqui no chat o que vocês vão pesquisar a partir de hoje. HTTPS, aí vem www. E geralmente ele vem do lado direito, no canto superior, ele vem lá um cadeadinho mostrando que aquele site é seguro. Então, sempre tomar esse cuidado. Tem muita gente... Só um comentário. Pois não. É interessante também avaliar a segurança sempre em 2 camadas, né? Que Sim. Já está mais divulgado recentemente. Pode falar. Só isso. Só que junto com essa observação do site, se o site é seguro, habilitar as verificações em 2 camadas, que dá uma segurança maior ainda. Isso. É quando ele te dá tipo um token, né? De segurança, alguma coisa assim, você está falando? Isso, ou é um token, ou você vai fazer ainda, você coloca a senha e tem que fazer a validação por digital, né? Ou validação por e-mail ainda, amplia a segurança. Sim, com certeza, com certeza. Até porque já tem até gente criando o protocolo SSL falso, né? Mas geralmente você clica do lado esquerdo, ele aparece lá escrito, ele tem um cadeado, você clica em cima, ele diz, esse site ele é seguro. Ele é seguro. E geralmente bancos, eles pedem para uma segunda camada, né? Como o Mário disse. Essa segunda camada sempre é por token, ele envia para você pelos SMS ou um outro, ou por e-mail, aquele código, né? Ou também para você fazer a leitura, colocar um número, tal. Esse protocolo está sendo muito utilizado. Então, basicamente é esse, olha, HTTPS, eu coloquei no chat, //www, aí começa o site. Bom, a gente falou um pouquinho, então, das características, para vocês entenderem esse universo.
A gente conversou também como estão as pessoas dentro desse universo. As pessoas estão perdidas. E não só as pessoas, muita gente até que professores, profissionais, estão assim, perdidos nesse universo porque é algo muito novo. E tudo que é novo carece de aprofundamento e eu diria que de tutoria também, né, muitas vezes. E nós não temos isso. Então, às vezes nós estamos fazendo algo achando que está muito certo e de repente é algo até perigoso. E o católico? Né? Como esse católico ele é identificado dentro da internet? Eu vou fazer uma outra pesquisa aqui. É uma pesquisa, uma outra enquete. Vocês são coordenadores, pelo que o Monsenhor disse. Eu quero lançar essa pergunta. Você conhece o seu público profundamente? Respondam aí. Você conhece o seu público, as pessoas que participam da sua pastoral, do seu movimento, você conhece profundamente? Temos não, mais ou menos, não e mais ou menos, está ganhando. Diga, Orialdo. Levantou a mãozinha. Olha, do universo de 22 votos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. E não confio nessas, não no sistema. Sempre tive um desconfiança porque sempre a gente tem dificuldade de manusear o esquema, né? Então, sempre um pé atrás, não confiando em quase nada, na verdade, em termos da comunicação da web, né? Sim. Eu tenho professores lá, colegas professores, que estão enfrentando problemas seríssimos para dar aula online, mas muito. Eu tenho, assim, não uma facilidade, mas eu trabalho um pouco com isso. Eu trabalho na área de comunicação, né, dou aula na área de comunicação, tive que estudar isso, né, dou aula sobre isso, então, para nós, fica até um pouco mais fácil. Mas eu vejo, assim, problemas seríssimos de lidar com a ferramenta, de como trabalhar isso dentro de um ambiente, né? Então, nós tivemos 29 votos, 2 votos em sim, conheço profundamente, 13 não, 14 mais ou menos. Tá? Nós vamos entrar agora numa conversa, né, onde a gente vai entender um pouquinho do comportamento desse nosso público. Depois eu volto nessa enquete também, quem quiser depois responder. Mas, basicamente, nós temos duas possibilidades quando a gente trabalha dentro da igreja, dentro de uma pastoral. Nós precisamos entender a pastoral do ponto de vista querigmático e do ponto de vista catequético. Querigmático é uma palavra, vou ler aqui, é uma palavra usada no Novo Testamento com significado de mensagem, pregação, anúncio ou proclamação. É o primeiro anúncio, primeiro encontro. A proposta é provocar um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Tá? Isso é o que a gente chama de querigma, é o primeiro anúncio. Por que é importante isso? Porque dependendo do encontro que eu estou propondo, eu vou lidar com pessoas que não tiveram ainda essa experiência que nós tivemos com Deus.
Essa experiência que nos fez sair de casa, que nos fez tirar ali uma horinha do nosso dia, da nossa manhã, para participar de um encontro de formação. Se você falar para uma pessoa que não tem experiência, mas eu vou perder tempo à toa, falar de Deus, já participei de um encontro. Então, eu preciso entender primeiro, para quem eu vou conversar, com quem eu vou conversar, né? E a catequese é formação, isso que nós estamos vivendo, a escola de vivência formativa, por aquilo que o Monsenhor disse, falou, é uma escola de vivência, uma escola de partilha, uma escola que a vivência é dentro da igreja, dentro dessa proposta, dos propósitos, dos mandamentos. Então, quando a gente fala de catequese, a gente está falando de instrução, a gente está falando de formação. Então, é importante distinguir essas duas características para eu estabelecer quem são ou quem é o meu público-alvo. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu leio aqui para vocês, porque muitos estão pelo celular e essa arte aqui já estava pronta. Mas, basicamente, eu coloquei no centro dessas camadas, no centro eu coloquei o altar. Tá? O altar. E uma seta para fora e uma seta para dentro, justamente aqui. E eu quero dizer o seguinte: quanto mais próximo do altar, mais formação. Tá? Mais formação. Tem um fato interessante, quando isso aconteceu em Pentecostes, os discípulos, eles estavam reunidos e, de repente, Pedro faz aquela pregação maravilhosa, a pregação de Pedro. E na pregação de Pedro, muita gente chegou para Pedro e falou: e agora? O que eu faço? O que eu faço da minha vida? Eu aceito o que você está dizendo, eu acolho o que você está dizendo, acredito no que você está dizendo, mas o que eu faço a partir de agora? E aí começa a surgir, então, as pequenas comunidades. E diz a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 40, 42, começa a dizer o seguinte: e eles tinham uma só alma, um só coração, tudo aquilo que eles tinham em comum. E começa um projeto de formação, catequese. Mas primeiro, precisou desse primeiro encontro, que é querigmático. Então, no encontro de jovens, por exemplo, se eu me preocupar muito em catequizar antes de fazer ele ter um encontro com Deus, eu não vou conseguir. Eu preciso fazer com que esse jovem, primeiro, ele se encontre profundamente com Deus, para que depois ele pergunte: e agora, o que eu faço? Agora o que eu faço? E aí ele começa, então, a viver em comunidade. E a vivência de comunidade, ela é gradativa, porque ele começa a se aproximar do altar. E ele começa a receber comida sólida, o que São Paulo fala isso, né? Começa a receber comida sólida, e comida sólida é formação, é compromisso com a igreja, é testemunho. Você não pode pedir a um jovem que acabou de se encontrar com Deus um testemunho de vida, porque ele não vai conseguir. Ele vai precisar de formação. De formação, ele vai precisar ser convencido a respeito da importância de ficar próximo do altar. Não é? Então, eu coloquei basicamente aqui alguns passos que eu vou ler. Eu vou começar a partir do 5, mais distante. Pessoas que se dizem católicos, mas não participam. Gente, quantas pessoas já disseram assim para você: olha, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Né? Aliás, o que mais tem no Brasil é católico não praticante. Tá?
E Padre Prata dizia muito isso. Não existe isso. Inventaram, não existe o católico não praticante. O católico é, por excelência, praticante. Ou ele é, ou ele não é. Né? Então, ele vai dizer, aqui, está querendo dizer, mas, como a pessoa se diz católica, não praticante, ela abre um espaço para que eu evangelize. Se ela se diz católica e não é praticante, ela abre um espaço para eu, em algum momento, preparar um encontro, preparar um material de encontro, né? Que seria, não de formação, mas um material de evangelização que posso jogar nas redes, justamente tentando atrair esse público, que é o público que se diz católico, mas não é praticante. Por que não é praticante? Aí a gente vai pesquisar, entender como é o comportamento e tentar, de alguma forma, oferecer algum tipo de material para esse público. No 4, perdão, pessoas que participam de festas. Quantas pessoas que... Ele não participa o ano inteiro, mas a festa do padroeiro, ele fica o dia inteiro lá. Né? Fica o dia inteiro participando da festa do padroeiro. A gente vê isso muito na Medalha Milagrosa. Né? Às vezes as pessoas... Eu me lembro de Dom Benedito falar isso. Né? Dom Benedito dizia... ele brigava com as pessoas no microfone, dizendo, gente, é para assistir uma missa só. Tem gente que está aqui o dia inteiro. Né? E é basicamente isso. Tem gente que vai só para aquele dia. Nunca participa. Mas a festa do padroeiro faz questão. Eu preciso preparar um material de evangelização pensando nesse público. Pensando nesse público. É pensar de forma estratégica para os públicos que eu tenho dentro da igreja, e às vezes eu estou oferecendo algo que é quase impossível da pessoa aderir. Mas, de repente, se eu oferecer algo relacionado ao padroeiro, fora de um encontro do padroeiro, todos aqueles que são devotos, e de repente é um encontro do padroeiro, e na realidade, por trás disso, é um encontro de evangelização, para que ele tenha a experiência e comece depois a participar da vida da igreja. Gente, tá dando para acompanhar a ideia, o raciocínio? Tá? Depois nós temos aqui no 3, fiéis que participam apenas das missas aos domingos. Tem ou não tem aquele público que ele está lá todo domingo, mas ele não participa da comunidade. Ele está lá todo domingo. Né? E é muita. A Leninha está mostrando que é muita gente. Talvez seja o que mais temos dentro das nossas comunidades, esse público. A gente precisa começar a trabalhar isso de alguma forma. Como a gente pode atrair esse público para que ele possa se aproximar cada vez mais? Porque o altar, aquilo que é vivenciado no altar, de alguma forma, ele é disseminado nas nossas ações enquanto pastorais, enquanto movimentos. A vida da comunidade é a vida de igreja. A vida de igreja não é a missa somente, mas é após a missa. Né? É depois, o que eu faço, né, com aquilo que eu recebi de mais precioso na Eucaristia. Né? Recebo a Eucaristia e vou compartilhar isso de alguma forma. Então, de forma estratégica, de forma inteligente, tentar atrair esse público. E talvez está faltando um convite, ou o convite da forma correta, ou o encontro, ou a abertura, dizer, gente, nosso grupo não é fechado, o nosso grupo é aberto, todos que quiserem podem participar. Talvez esteja faltando apenas a comunicação disso, para que alguém entre no grupo, participe. Né? Então, ou talvez algumas pessoas precisam ser um pouco mais trabalhadas, convencidas,
Aí nós temos o 2. Tem fiéis também, que é o 2, que eles participam de todas as missas. É o dia inteiro, toda semana. Tem missa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele participa de todas, mas não participa da vida da comunidade. Não participa de pastoral, não participa de movimento. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Pode ter acontecido, pode ter sido uma palavra, pode ter sido um problema, pode ter sido uma dor, que a gente chama até na comunicação, uma dor que ele carrega, que ele prefere só participar da missa. É uma dificuldade com o padre, é uma dificuldade com a pastoral tal. Ou vergonha. Vergonha. Quantas pessoas gostam de... Eu me lembro, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sou músico também, e durante muito tempo, quando tinha aquela missa do Padre Júnior, aquela missa de segunda-feira, da missa de cura e libertação da segunda-feira, lá no Padre Júnior, na São Judas Tadeu, eu tocava nesta missa junto com um grupo. E quantas vezes eu fui, de alguma forma, abordado ou pelo pai ou pela mãe de um jovem. Olha, ele tem muita vergonha e tal, mas ele queria participar, ele queria cantar, ele queria, de alguma forma, ajudar na comunidade. Como faz? A música é uma forma excelente de atrair pessoas, né? As pessoas gostam de cantar, gostam de... Mas será que está aberto o grupo? Será que está aberto para pessoas participarem? Então, tudo isso precisa ficar muito claro. Então, é uma forma da gente atrair essas pessoas, né, e descobrir a dor que ela está sentindo. O que será que impede de participar mais, não só das missas, mas da vida da comunidade? Será que já foi dito a ela que o dom que ela tem, o dom que ela carrega é importante para a comunidade? Né? Então, acredito que esse segundo também, tem muita gente que eu vejo que estão nas missas todos os dias, mas não ajudam na comunidade. Não entenderam ainda o que é comunidade. Muitos até dizem, existe uma panelinha, tá? Então, isso precisa ser conversado. E aí, por último, aqueles que estão no altar são fiéis que participam ativamente da comunidade, missas, né? Eu até coloquei aqui, pastorais, movimentos. São pessoas que estão mais dentro da comunidade. Tá? Então, essas pessoas estão no altar e elas precisam pensar também como será o trabalho de comunicação para os outros que ainda não chegaram nesse nível. Que aí entra o papel de vocês, né? Então, quem é o nosso público? Eu fiz a pergunta. Muitos não conhecem o público e precisa começar a conhecer. Precisa começar a conhecer esse público porque é fundamental quem coordena conhecer um pouco mais. Às vezes leva tempo, mas de repente chamar para conversar. Chamar para conversar um pouco, o que está acontecendo, a gente pode ajudar de alguma forma, né? Descobrir qual é a dor do nosso povo, né? A dor, existe uma dor, existe algo que talvez a pessoa, as angústias, será que a gente conhece as angústias do nosso povo, do nosso público? Nós buscamos a Deus por muitos motivos. Cada um de nós tem uma história com Deus, com as coisas da igreja, algumas um pouco semelhantes, outras totalmente diferentes, mas é possível ter uma síntese disso para a gente poder produzir conteúdo, produzir material para atender essa necessidade. E pode ser através de um encontro, por exemplo, quando o Monsenhor conversou comigo, ele manifestou uma dor dele.
ele manifestou uma dor. Eu queria que as pessoas, né, ou aqueles que estão à frente, conheçam um pouco mais desse universo online. Como esse universo online pode ser usado para evangelizar, para catequizar, para formar, tá? Para agregar a pessoa, para alcançar, que a gente usa muito, né, para alcançar pessoas com relevância. Porque se você envia um conteúdo para alguém e esse conteúdo não tem relevância, a pessoa não vai consumir. Nós só consumimos aquilo que é relevante. Se eu fizesse um convite para vocês, com certeza nós não teríamos esse número de pessoas participando, né? Ele só se tornou relevante porque quem pediu foi o Monsenhor. Foi o Monsenhor Valmir. Tornou-se relevante por conta disso. Então, descobrir a estratégia correta para abordar cada assunto dentro de determinado momento, né, da comunidade. Quais são as suas motivações? Por que você está dentro, né? Por que você está dentro da comunidade? É uma motivação sua. E se a gente partilhar nossas movimentações ou as nossas motivações, né, com certeza, nós vamos ter mais talvez a palavra certa seria uma síntese. Se a gente partilhasse aqui, nós teríamos uma síntese daquilo que as pessoas gostam, né? O que motiva a continuar, o que gostam de fazer leitura, gostam de cantar, são mais reservados. A gente precisa conhecer esse público, né? Eu vou fazer uma outra coisa também, que é isso daqui, ó, que é algo delicado. Será que eu posso pedir alguma contribuição para o meu público, financeira? Isso vai depender até mesmo do compromisso dele com a própria comunidade, né? Será que realmente ele tem como ajudar? Muitos não têm condição de ajudar, mas se sentem pressionados ou até envergonhados e muitas vezes se afastam por conta disso. Então a gente precisa ter esse tato, cuidado para quem a gente vai falar, né? Vender alguma coisa, olha, você quer comprar, mas quando falar, olha, nosso grupo ficou responsável, então cada um vai ter que vender tal, ou vai ter que comprar tal. Será que essa é uma estratégia interessante? Eu posso até conseguir o que eu quero, o valor que eu quero, mas eu posso perder alguém ali nesse meio do caminho, porque a pessoa, eu não tenho como participar desse grupo, porque eles me pedem coisas que eu não posso oferecer, né? Então, é bom a gente ter esse zelo, esse cuidado com o nosso povo, com o nosso público, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês na nossa enquete. A pergunta é a seguinte: quanto ao público-alvo, qual o perfil do seu público? Ele é querigmático, ele é catequético, ou ele é... ou não sei? Respondam aí. Ele é querigmático, ele é catequético, ou não sei? Ou ele é mais querigmático, ou ele é mais catequético, tá? Porque, de toda forma, o querigma ou a evangelização, ela é constante, mas às vezes ele tem mais catequese do que querigma. Então, querigmático, 3 votos, catequético, 5 votos, não sei, 3 votos. Querigmático, 5 votos, catequético, 7 votos, não sei, 3 votos, tá? Podem falar.
Pode falar. Luiz Fernando, esse catequético, eu entendi que o meu público precisa de mais formação para entender, para esse, ou precisa mais do encontro mesmo. Um dos dois, ou os dois juntos, não sei. Então, quando a gente fala assim, catequético, a gente está falando que é alguém que já está na caminhada. Então, quanto mais próximo do altar, mais catequese ele precisa, né? É de formação, ele quer aprender, então ele quer buscar, ele quer aprender. Aquele que ainda não está, né? Então eu vou dosando a necessidade de catequese e querigma à medida da distância dele do altar. Então veja bem. Então o querigmático está mais distante? Está mais distante, é aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus, é aquela que vai à missa uma vez na festa, ou se diz católico, e não é católico, não é praticante. Ele precisa do encontro com Deus. Ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir respeitado. E eu não vou cobrar dele nada. Eu não vou cobrar nada dele. Porque eu só vou mostrar para ele que ele é muito amado por Deus, que independente daquilo que ele esteja vivendo, Deus está ali com ele, Deus está do lado dele. É o querigma, é o amor de Deus. Existe o pecado? Claro que existe, mas existe a salvação. É o que a gente trabalha dentro do querigma mesmo, né? É o primeiro anúncio. Os encontros nossos de casais, de jovens, eles são essa provocação do querigma. Então, vai acontecer esse encontro. Quando você percebe que lá aconteceu e depois não foi, a pessoa não... Ou não aconteceu, que se ela não se propõe a catequese ou a participar, não aconteceu. O que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, e talvez a grande dificuldade de todos os encontros de jovens, encontros de casais, é o pós-encontro. Porque o encontro em si, ele mexe muito, seja com o jovem ou seja com o casal. Porém, esse primeiro encontro, ele é de um final de semana, ele precisa continuar acontecendo de forma um pouco mais querigmática durante um período até que ele sinta a necessidade de ser formado. Porque às vezes o que acontece é que nós formamos grupinhos depois e a gente já quer que eles sejam já formados na fé. E não são. Precisam de um pouquinho de formação, mas muito mais querigma, muito mais encontro com Deus ainda. Né? Luiz Fernando. Oi. Eu entendi querigma e catequético. O nosso grupo, por exemplo, é catequético. Só que no momento dessa pandemia, que antes a gente reunia presencialmente, né? Hoje está online. E nesse encontro online, as pessoas estão sendo assim, não sei se estão sentindo pressionadas, que estão com muitas atividades, estão fazendo todos os cursos que ela fazia de dia, trabalhando, à noite online com os filhos ou com o trabalho. Então, elas não estão achando esse tempo. Eu acho que, para mim e para os outros grupos, eu acho que está conscienciando isso. Nós precisamos arrumar uma forma dele entender essa importância de ajudá-lo nesse momento de nós estarmos juntos em oração. Eles são catequéticos, eles são de frequentar, mas nesse momento eles estão arrumando forma, e não tem como pressionar, porque você fala com eles, outra pesquisa que eu fiz, que mandando no grupo, eles olham bem mais tarde, mandando no pessoal, eles olham imediatamente. Então, quando eu vou fazer o convite, quando eu vou falar a importância da participação, eu mando no grupo e no pessoal. Mas eles geralmente falam que sentem muito de não estar presente, mas eles têm uma aula online, eles têm um curso online, eles têm a preparação, outros têm uma escolinha, eles têm que preparar a escola junto com os professores deles. Então, eles estão assim, o que está me faltando, que eu estou vendo, é mostrar essa importância, que essa correria
vai afetar com uma depressão, com uma insatisfação, que amanhã eles vão sentir, né, essa ausência desse afastamento. Isso é que eu não estou dando conta. Eliane, me conta uma coisa. Quanto essas reuniões, quando vocês fazem essa reunião online, quanto tempo ela dura, essa reunião? No máximo 1 hora. O resto, às vezes, se fica batendo papo, sabe? É no máximo 1 hora. Então, a partir de agora, você vai fazer o seguinte: você vai condensar esse encontro em 25 minutos, e dizendo o seguinte: vai começar 9 horas e vai terminar 9h25. Quem quiser ficar conversando depois desse horário, ótimo. Mas o que vai acontecer de prático é de 9 a 9h25. Se organize para dar tempo. Comece na hora, termine na hora, mesmo que tenha algo para ser decidido. Termine, gente, e depois nós vamos encerrar agora, porque como nós combinamos, os nossos encontros, eles serão nesse horário, tá? E vão durar pouco, porque nós sabemos que muita gente tem atividade. É possível, tanto é que na Universidade de Uberaba, para o próximo semestre, as aulas, que hoje eu dou uma aula, por exemplo, de 1h40. O aluno e eu fico sem voz, e o aluno fica assistindo Netflix enquanto eu estou falando. Então, o que eles propõem agora, a gente está participando até de uma formação sobre isso, eles estão diminuindo, eles estão chamando agora de ensino híbrido. E esse ensino híbrido diz o seguinte: vamos reduzir drasticamente uma aula. Uma aula EAD é de 20 minutos, 25 minutos. Né? Então, na web, quando a gente está falando assim, o tempo voa. Né? Eu diria que em pouco tempo é possível passar muita coisa. É porque nós temos, Lúcio Fernando, eu já fiz enquete para ver qual o melhor dia, qual o melhor horário, mudamos e mesmo assim continua. Na primeira vez que muda, tem aquele acesso, depois na outra já cai. Outra coisa, eu tentei dar atividade para cada elemento do grupo. Semana que vem, quem quer comandar, quem quer falar o assunto que acha que é melhor para ser exposto, que você quer expor com o grupo, quer participar, quer confraternizar com o grupo. Cada um ficou na sua responsabilidade de fazer, também deu certo. Mas hoje em dia está assim, parece que eles estão cansados de internet, sabe? Eu não sei, eu já fiz toda a enquete, toda coisa. E nós temos assim, ou nós rezamos, temos um porquê de rezar, ou nós temos o caderno popular que a gente segue, sabe? Que são encontros pequenos, que está sendo feito no máximo em 40 minutos. Os encontros que nós estamos fazendo agora são pequenos. Se querem falar mais, fica para o final. Mas é essa atividade. No máximo, nós temos no máximo 3 casais. E nós somos em 6, 7 casais. Conforme tem um que está mais afastado. 6 casais. Então, no máximo, eu tenho 3 casais. Sabe? É isso. Mas no próximo encontro, por exemplo, a gente vai conversar sobre ferramentas. Talvez, com o uso das ferramentas, é possível dinamizar um pouco mais. Eu vou mostrar para vocês, inclusive na próxima aula, vai ser uma aula um pouquinho diferente, onde a gente vai trabalhar um pouco das ferramentas, e para tentar ajudar nesse processo. O tempo por exemplo, essa aula, né, é claro que se eu falasse isso antes, o senhor brigaria comigo, mas eu conseguiria sintetizar um pouco em 25, 30 minutos. Sintetizar, terminar naquele horário e pronto. É possível. Só que eu falei para o monsenhor, na segunda etapa a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Tanto é que na próxima semana, nosso encontro vai durar em torno de 25 a 30 minutos só. E eu vou dinamizar para que seja entregue para vocês esse conteúdo, para ver, para vocês, eu vou entregar muita coisa,
em 30 minutos. E aí a gente consegue alcançar mais pessoas. Porque o que acontece? Ah, não, primeiro, não começa na hora. Aí o povo fica conversando, né? Aí depois, no meio, o assunto, ele vai para um outro lugar que não resolve nada. Então, eu prefiro não participar. Já tem muita coisa para fazer. Então, se otimizar o tempo, né? Otimizar o tempo, né? Tem uma técnica que chama just in time, que é o tempo justo, né? É usar esse tempo justo para dar sequência. Mas semana que vem a gente vai continuar com isso. Tem o Orialdo quer falar alguma coisa? Edith, Elinimar. A razão dos contraditórios aí com referência aos tempos e os assuntos atinentes, principalmente nessa crise atual, para fazer uma reunião, os preâmbulos, os meios e o objetivo, ele consome um tempo considerável, né? E eu fico na esperança dessa proposta sua, acho interessantíssimo, porque a gente é de uma linhagem de trabalho, começou, quem chegou, entrou, né? Porque aí respeita quem chega, porque esperar é muito chato, tem gente que tem isso na cabeça, mesmo que não vá fazer nada, mas ele não gosta de esperar. Eu espero porque eu tenho tempo para esperar, mas eu acho que essa proposta sua aí vai ajudar a comunidade muito, né? Porque tem que ser colocado em prática. Assim, na boa, com muito cuidado, mas tem que ser colocado em prática, né? Aí a gente pode se programar, né? Sim, eu acredito que é até uma questão de educação mesmo, né? As pessoas serem educadas nisso, questão do tempo, começou. Por exemplo, as missas. Missa já, em qualquer lugar, se for, por exemplo, na catedral, toca o sino às 7 horas, você começa a missa às 7 horas. Se alguém chegar atrasado, chegou atrasado, né? Ele já sabe. Mas a missa está acontecendo às 19 horas. Então, começa o encontro às 19 horas, termina às 19h30 e pronto. E se tiver que... falei, gente, olha, e nós vamos decidir depois, né? Eu vou encaminhar para vocês algo para vocês votarem, vocês vão gastar 1 minuto para votar, e depois, na próxima reunião de 25, 30 minutos, a gente mata esse assunto. Tá? Então... Só um adendo, Luiz. No caso, atraso há, mas quem chega atrasado, atrasa, não justifica, entra calado, igual quando chega atrasado na missa, porque quando chega atrasado na missa, a pessoa entra logo no frente da porta, então entra calado. Ninguém me vê. A verdade é essa. Não, e outra coisa, a pessoa que chegou atrasada, é só colocar no chat, gente, não fiquem preocupados, né? Quem chegou atrasado, a gente entende, e depois a gente vai passar o resumo no grupo, o que foi decidido. Mas fiquem à vontade. A pessoa na próxima reunião, ela vai chegar na hora. Né? Então, e outra coisa, com a possibilidade, o Monsenhor já se manifestou até em, de repente, comprar um pacote do Google para poder gravar as reuniões, todas as reuniões gravadas, disponibiliza as reuniões depois no grupo, para o pessoal passar, para ver como foi interessante, foi diferente, e todo mundo fica tendo esse conteúdo em mãos, que é a questão da memória, uma característica da web que a gente não pode descartar, e que é fantástica. A gente precisa... Primeiro, a gente tem uma responsabilidade enquanto pastoral, enquanto movimento, mas nós temos também que manter esse povo, nós temos que mantê-los, nós temos que fazer algo para que eles continuem, né? Então a gente não pode também simplesmente, olha, quem chegar atrasado é melhor não vir. Não, chegou atrasado, ótimo, né? Fique tranquilo, nós vamos encaminhar conteúdo para você. A gente precisa desse povo cada vez mais, né? Então, nesse sentido. Elinimar levantou a mãozinha.
quer falar? Eu já falei as perguntas que eu fiz, então deixa eu baixar a mão aqui. Eu fiquei com a mãozinha levantada. Desculpa. Não, sem problema. Luiz, eu quero fazer um comentário. Assim, ó, 2 pontos me chamaram muito a atenção. Na verdade, são 3. Me chamaram muito a atenção do todo o comentário. Primeiro que está nas nossas mãos aí como coordenadores do grupo onde a gente participa, de realmente se preparar para esse momento. Talvez nem muito exige, é mais uma questão de reflexão. Conhecer o público-alvo, ou como a gente vai atingir a mensagem que a gente está se propondo a passar, o que a gente quer, eu vejo que realmente é uma reflexão muito importante para a qual a gente tem que se preparar. Porque, diferente nós somos uma comunidade, então, existem níveis de entendimento diferentes para cada pessoa. Alguns têm um entendimento, por exemplo, do horário, de cumprir muito rigoroso. Eu gosto do horário. Chegou, faz, acabou, é 1 hora, acabou e pronto. Inclusive, nós estamos passando o nosso aqui, que nós já vamos ter que fazer o nosso fechamento. Mas, assim, para outras pessoas, isso é algo natural. E nem de maldade eles estão ali atrasando, e nem de maldade eles estão se alongando e tudo mais. Outro detalhe que me chamou muito a atenção foi aquele gráfico radar lá, quando as pessoas estão mais distantes e tal. Embora ele seja um católico não praticante, a sua fala diz assim, mas ele é um católico, em algum momento nós podemos tocar o coração dele. Então, ou seja, o que para mim representa? Ele continua sendo uma ovelha. E pode ser que nós, coordenadores, nesse momento, sejamos os pastores para poder rebanhar essas pessoas para dentro. É lógico, tem o querer. Tem algo muito importante no meio de tudo isso, que é a prioridade com a qual eu dou para determinados assuntos. E as pessoas dão prioridade diferente para os assuntos. Alguns não querem realmente. E aí? A gente não tem muito o que fazer. Tem que continuar o nosso trabalho, continuar a nossa caminhada. E outro ponto muito importante do qual tocou, a gente usar esses recursos e se aperfeiçoar dentro dessa programação, vai ser mais dinâmico ou mais sintético. Lá, 25, 30 minutos, passa o tema, depois leva a votação. Tudo isso gera uma dinâmica maior e os encontros, de repente, podem ser até mais frequentes, né? Então, assim, para mim foi uma reflexão muito importante. Estou ansioso aí para o próximo encontro, o próximo sábado, para que a gente venha a ter essas reflexões, porque às vezes a gente, puxa, como que eu não pensei nisso? Como é que eu não conheço o público-alvo e aí eu quero passar uma mensagem? Como isso? É lógico que a chance de dar errado é muito grande, né? Então, muito obrigado. Deixo a palavra aí para o seu encerramento e desde já agradeço a todo mundo pela participação, pelo tempo dedicado aí, pessoal. Valeu. Na semana que vem, eu até deixei aqui, a gente sempre pode deixar já engatilhado o que a gente vai conversar na próxima reunião. Qual vai ser o assunto, qual vai ser a temática, isso acaba. Por exemplo, o que é um ponto de contato? Ponto de contato é qualquer momento em que uma pessoa entra em contato com a igreja antes, durante e depois de alguma coisa. Pode ser de uma missa, pode ser de um encontro, pode ser de uma reunião. Esse ponto de contato, dentro da comunicação, a gente chama de tratamento. A gente vai tratar esses pontos de contato para que eles sejam, de fato, pontos onde a pessoa tem segurança em conversar sobre determinados assuntos. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. Quando alguém confia em você, ela abre o coração dela. Ela confia, ela conta coisas que muitas vezes não contaria para outras pessoas. Mas quando confia, ela é capaz ela encontra confiança para dizer, né, o que está passando, as suas dores, suas angústias, né? Então, eu quero encerrar dizendo que semana que vem a gente começa a falar começamos sobre pontos de contato, rapidinho, e depois a gente vai entrar já nas ferramentas, tá? E prometo, meia hora
Se eu passar, pode puxar minha orelha. Só, não é semana que vem, né? Dia 5 de junho. É porque eu tenho... Os meus alunos são semanais. Uma mania, né? É só para reforçar aí com o pessoal que está escutando. Bom, prazer estar com você, Luiz. Prazer meu, Urialdo. Meu professor de música. Muita obrigado, honra. Luiz Fernando. Muito obrigado. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, gente. Pessoal, bom final de semana a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Muito bom, hein? Obrigada. Pedindo paz a Deus com suas vidas. O Cristiano, Fernanda, depois eu encaminho para vocês o vídeo, o link do vídeo, para quem quiser, tá bom? Muito bom. Fernando, você podia tirar a imagem compartilhada e depois tirar o print da tela para pôr na pastoral? Muito bem. Já tirei. Já saiu muita gente, uma pena. Mas abra as câmeras, quem sair, faz caras inteligentes. As caras inteligentes? Vou tentar aqui, Santuza. Vamos lá. Vamos lá, 1, 2 e... 3. Aê, obrigada, meu povo. Valeu, pessoal. Se cuidem. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, gente. Bom sábado. Tchau, até mais. Bom sábado para todos. Bom sábado.